Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um culto do domingo. Eu espero que todos vocês estejam bem na companhia dos vossos familiares. Espero que todos tenham passado uma ótima semana e espero que cada um de nós também esteja ansioso pelos minutos que temos pela frente para adorar o nosso Deus. Vamos então começar o nosso culto com uma oração. Oremos. Santo Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pelo dom das orações, muito obrigado por termos o privilégio de ter alguém a cuidar da nossa igreja a tempo integral. Muito obrigado por cada coração que está por detrás da liderança da sua igreja cá em Angola e muito obrigado por cada coração que tem dado o seu melhor para o avanço do seu reino, para o avanço do seu ministério. Quero pedir ao Senhor para que, por favor, esteja com cada família que está a assistir esse culto hoje, que o Senhor, por favor, ajude-nos a entendermos com clareza a mensagem, que o Senhor retire todas as distrações e que o Senhor também faça com que cada um de nós se sinta moldado depois de ouvirmos a mensagem e com decisões de fazer o nosso melhor para aplicá-la em prática na nossa vida. Esteja, por favor, com os nossos líderes, esteja com as pessoas que têm o poder de tomar decisões sobre que direção tomar ou que direção dar à nossa nação. Esteja, por favor, com os líderes mundiais, ajude-os a estarem conectados ao Senhor e tomarem decisões que realmente vão levar a nossa sociedade para o rumo que o Senhor espera que vá. Entrego, Senhor, nas suas mãos esse nosso domingo. Ajude-nos a termos um tempo ricamente abençoado pela mensagem que vamos ouvir e pela companhia dos nossos familiares e irmãos. Entrego esse serviço nas suas mãos, orando e lhe pedindo tudo isso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Deus Pai, Senhor Eterno, Criador do céu e da terra, Deus Jeová, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. É enorme a honra, o privilégio de poder estar na Tua casa, poder cantar para Ti, poder orar para Ti e poder, Deus Eterno, ouvir a Tua palavra. Neste momento, Deus, em que o Senhor me concede esse privilégio de falar para a Tua igreja, eu peço para que o Senhor me encha do Teu Santo Espírito, para que eu não fale conforme a carne, conforme a minha própria inteligência, mas que eu permita com que a Tua palavra seja passada para a Tua igreja. Abra o meu coração e de todos aqui presentes, para que ao sairmos daqui tomamos decisões sérias, Deus Eterno, de andar nos Teus caminhos, de fazer a Tua vontade, de colocarmos em ação aquilo, Deus Eterno, que a Tua palavra nos ensinar nesta manhã. Abençoa esse tempo, no nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Amém. A lição que eu trago para nós hoje é um coração para a colheita. Nós já falamos de que somos sal. Nosso irmão Juju também nos falou de luz. Semana passada, nosso irmão Sinei nos encorajou um pouquinho mais sobre a missão. Estamos lá com o coração. E eu quero falar hoje de um coração para a colheita. E eu queria começar exatamente na passagem de Tiago, capítulo 5, versículo 7, que diz: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Amém? Estas palavras de Tiago deixam claro que a vinda de Jesus Cristo não é um mito, mas é uma realidade. Isso vai, de fato, acontecer a seu tempo. E Tiago quer fazer-nos entender qual é exatamente o propósito de Deus. O que é que Deus quer? Até a volta de Jesus Cristo. Enquanto estamos aguardando Jesus, até Jesus voltar, qual é o propósito? Do que Deus está exatamente à espera? Deus está trabalhando, Deus quer reunir a multidão toda, mas para isso Deus quer que hajam homens e mulheres que queiram fazer a colheita. Na passagem, Tiago nos encoraja dizendo: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. O trabalho da agricultura é um trabalho precioso. O homem que trabalha a terra é um trabalho precioso, mas requer muita paciência, muito esforço. Você não vai ver a terra produzir se você não empenhar o seu esforço sobre ela. Você não vai ver a terra produzir se porque você empenhou um esforço hoje, você está à espera que logo amanhã aconteça a tal colheita. Tem épocas, tem períodos, mas você precisa exatamente se esforçar para trabalhar a terra e você precisa ter paciência que a terra dá os seus frutos. E é isso que Tiago está aqui. Ele diz: o agricultor planta e com paciência espera que a chuva caia para poder ajudar exatamente no que ele plantou, para que depois, quando chegar o período, ele possa colher o fruto daquela terra. Amém? Em Mateus 24, no versículo 14, diz a Escritura:
E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Amém? Para o agricultor, o fim da sua sessão é quando ele colhe o devido fruto. Ele planta, espera um mês, a rega, a chuva, e ele vai cuidadosamente, diariamente, indo ao mesmo campo, olhar se alguma coisa está crescendo de forma errada, e ele vai indo podando e cuidando para que ela vai crescendo, espera para que depois então chegue a altura dos frutos e ela pode fazer a colheita, e aí é o fim. Para nós, o fim é o regresso de Jesus Cristo. E enquanto Ele não voltou, nós estamos lá no campo. Nós temos de preparar a terra. E aqui fala a nossa semente é a boa notícia sobre o reino de Deus. O agricultor nunca vai poder colher no final se não lançar a semente na terra. Nós não vamos poder colher quando Jesus Cristo voltar se não darmos testemunho da boa notícia do reino de Deus. Se não estivermos falando para os nossos amigos, para os nossos colegas, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, sobre a boa notícia do reino de Deus, não vamos poder colher esses frutos. Temos de dar testemunho, e aqui Mateus fala, o testemunho que Deus espera é para o mundo inteiro, para toda a humanidade. Aí virá o fim. Em 2 Pedro, diz a Escritura, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Amém? Esse exatamente é o coração de Deus. Deus quer todo mundo ser salvo. Ele quer que toda a humanidade receba o perdão dos pecados. E isso é justo, porque por causa de um, toda a humanidade foi condenada. Então Deus também quer que toda a humanidade tenha a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Mas é importante que o agricultor, que nós queiramos exatamente levar esse testemunho para que todos tenham essa oportunidade. Deus espera pelo fim da colheita. Para muitos, às vezes, pensamos que o fim da colheita é o casamento que eu sempre sonhei. O fim da colheita é eu conseguir ter herdeiros. O fim da colheita é eu encontrar o emprego dos sonhos. O fim da colheita é eu ter o salário desejado, é eu ter a casa própria, é eu exatamente estar numa posição exatamente de boa, admirável, eu conseguir exatamente terminar os meus estudos. Às vezes nós interpretamos isso como o fim da colheita, mas meus irmãos, esse não é o fim da colheita. Todas essas coisas que nós falamos aqui são apenas ferramentas que podem nos ajudar exatamente a trabalhar a terra. Um bom casamento me ajuda a evangelizar melhor as pessoas. Uma boa educação me ajuda a poder exatamente evangelizar melhor. Não é o fim, meus irmãos. Um bom salário me ajuda a poder ajudar mais necessitados. Essa é a grande verdade. Uma melhor posição social me ajuda a chegar àqueles que estão lá em cima e falar para eles também sobre Jesus Cristo. Então não é o fim, mas é simplesmente mais uma ferramenta. Amém? O fim é ganhar almas. Esse é que é o fim. Esse é que é o objetivo final. A pergunta que cada um de nós tem que fazer é:
quantas almas eu tenho ganho para Jesus? Quantas pessoas eu falei de Jesus Cristo esta semana? Ontem, antes de ontem, ao longo da minha semana, quantas vezes falei para as pessoas que Jesus te ama? Esse exatamente é que deve ser o nosso dia a dia. Aonde vamos? Aonde estamos? E para isso acontecer, meus irmãos, uma coisa tem que nascer no nosso coração. E esse é o meu primeiro ponto. A paixão pela colheita. A paixão de Deus pela colheita. O coração de Deus, Deus anseia o fim da colheita. Como fala em 2 Pedro, não é que Deus tarda a vir. Não é que Deus é vagaroso para vir. Deus quer vir. Mas Deus quer que todos os homens se arrependam. Ele deseja salvar a todos. Por isso é que Jesus Cristo enviou o seu Espírito Santo para nós. E enquanto aqui nós estamos, é nosso dever, é teu dever, é meu dever, anunciar a palavra de Deus. Essa é a verdade. Se não sabias disso, fica a saber agora. Não se importa se não fizeste ontem. A pergunta é, o que vais fazer depois daqui? Agora que sabes, agora que está a te ser dito, que você deve falar de Jesus Cristo para as outras pessoas todos os dias. João 4:35, Jesus diz aos seus discípulos: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. É os olhos que devem ser abertos. E Jesus fala essas palavras para eles exatamente depois dele ter uma conversa com a mulher samaritana. Depois da mulher samaritana ter ido gritar para o seu povoado sobre Jesus Cristo. Depois daquele povoado ter ouvido Jesus e ter dito, nós também queremos nos arrepender do pecado. E Jesus diz, abram os olhos. Tudo está maduro. Você nunca entrou numa quinta e você está vendo muitas frutas estragadas no chão? Os frutos estavam maduros, mas ninguém teve paciência de ir para a árvore e colher. E colher, e colher, para dar o bom destino àqueles frutos. Pessoas têm sede de conhecer Deus, mas estão conhecendo Deus nos caminhos errados, nos lugares errados, em bocas erradas. Tudo por quê? Porque eu e você estamos calados demais. Tudo porque eu e você não queremos falar. Não queremos gritar. É hora de gritar. Quando os que querem fazer o bem ficam tímidos, ficam calados, os maus se apoderam do terreno e transformam o que é bom a seu desejo. E é isso que está acontecendo. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não tem o coração de ensinar a verdade. De ensinar o que é certo. E ele usa a palavra de Deus para enganar pessoas, para se tornar rico, para fazer dinheiro. Mas esse não é o propósito de Deus. Esse não é o teu nem o meu propósito. Mas que adianta termos um coração bom, de fazer a coisa certa, se estamos calados? Se não estamos a falar? Se não estamos a pregar, se não estamos a anunciar, não tem vantagem nenhuma, meus irmãos. Por isso, nós precisamos abrir os olhos. As pessoas estão à espera para conhecer a verdade. As pessoas têm sede de Deus, mas eu e você
precisamos falar. Amém? Mateus 9. Em Mateus 9, 37 e 38, diz a Escritura: Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Deus faz qualquer esforço, meus irmãos, para poder ganhar almas para Ele. Deus faz qualquer. Se nós realmente colocarmos essa paixão que Deus tem de ganhar pessoas aqui no nosso coração e decidirmos que diariamente vamos dar testemunho do nosso Deus, Ele vai fazer o resto. Não é meu nem teu trabalho fazer com que aquela pessoa diga sim. Esse não é nosso. Fazer com que aquela pessoa se arrependa dos seus pecados. Esse não é nossa tarefa. A nossa tarefa é dar testemunho. A nossa tarefa é ensinar a palavra de Deus. Quem precisa mudar é Ele. Quem vai tocar o coração dele é Deus. Quem vai exatamente julgá-lo por aceitar ou não é Deus. Por isso, cada vez que eu convido, escuto não, eu dou graças a Deus e Deus, obrigado por me teres dado coragem de falar. Agora me ajuda a não ficar triste por esse não. Porque não é acerca dele me dizer sim ou não, mas é acerca dele, é acerca de Deus. Eu dou testemunho e Deus muda o coração das pessoas. Amém? Para isso, qual é a outra minha missão? Ter paixão pelos perdidos e orar para que haja chuva. Esse é o meu segundo ponto, oração para a chuva. O agricultor, ele aguarda pela chuva. É bem verdade que cada um de nós, cada vez que vai e fala para as pessoas, nós queremos ver as pessoas sendo convertidas, meus irmãos. Aí, qual é o teu papel? É orar para esses corações. É orar para quem você falou sobre Jesus. É orar para quem você ensinou a palavra de Deus. Não adianta sair pregando, sair ensinando, sair falando dele sobre Jesus e você na tua casa, no teu quarto, você não está dobrando os teus joelhos para ele. Não adianta. Você tem que orar. Você tem que suplicar. Você tem que pedir. Vê João 17. Jesus foi enviado por Deus, mas não deixou de orar. Disse: Deus, tome conta deles. Eu vou voltar para ti, mas eles vão precisar. Tome conta deles. Transforma-lhes em um. Olha a igreja no primeiro século. Como eles eram devotados na oração. Essas duas coisas que temos que fazer, meus irmãos. Não adianta orar se você não está a evangelizar. Você tem que evangelizar. Mas também evangelizar sem orar, você vai se frustrar. Pois você deve evangelizar e você deve orar. Amém? Amém. Para que de fato Deus faça cair as chuvas. Em Atos 2:17, diz a Escritura, Atos 2, versículo 17, diz: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonho. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém? Amém. A Escritura, nada mais, nada menos, está a falar dos discípulos de Jesus Cristo. Daqueles que abraçaram a fé em Jesus Cristo. E aqui Pedro começa exatamente a encorajar a geração que estava com eles. A dizer para eles: sobre essa profecia, somos nós.
Mas, meus irmãos, essa profecia não terminou aí. Essa profecia atravessou gerações e gerações e chegou até nós. Somos nós hoje que temos esse espírito. Você tem que acreditar. A não ser que o teu batismo foi feito por baixo de mentiras. Você não se arrependeu dos pecados. Você continuou mentindo, aldrabando. Por isso mesmo, essa dúvida que você tem se recebeste o Espírito Santo ou não, não é dúvida, é certeza, não recebeste o Espírito Santo. Porque você tinha que se arrepender e ser batizado. Mas se foi assim que aconteceu, meu irmão, ainda não é tarde. Você ainda pode chamar alguém e dizer: o meu problema é esse, a minha situação é essa, e fazer a coisa da maneira certa. Mas se aconteceu tudo da maneira certa, não duvida. É você que foi chamado agora para profetizar. E a profecia que estamos a falar agora não é mais sobre falar exatamente de símbolos e outras coisas. É sobre ir e dizer: Jesus morreu na cruz. É sobre ir dizer que a profecia se cumpriu em Jesus Cristo. E tudo que nós precisamos hoje é nos arrepender dos nossos pecados e nos entregarmos à cruz de Cristo. Amém? Em Zacarias 10:1, a Escritura diz: peçam ao Senhor a chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem manda a chuva e lhes dá as plantas do campo. Amém? Quem vai dar é Deus. Por isso é nele que nós devemos pedir. Nós devemos orar para que Deus faça mais discípulos na nossa sociedade. Tem muita gente que conhece a Bíblia, tem muita gente que vai para a igreja, mas precisa praticar a verdade, fazer as coisas da maneira certa. E isso, eu e você, temos de orar por eles. Nós temos de interceder em favor deles. Nós temos de pedir por eles. A pergunta é se você está orando. Se você está orando, você ora mesmo. Quando não oras, por que não oras? Porque você acha que as coisas vão se resolver contigo mesmo, de acordo com a tua própria força. Não é tua força, não é tua inteligência. O teu esforço é necessário sim. O teu esforço deve ser sim empenhado, mas depois deve ser acompanhado de oração. Por isso a pergunta que você tem que se fazer, ou que você tem que responder: você evangelizou alguém essa semana? Se não evangelizou, por que não evangelizaste? Se assim não aconteceu, se arrependa. Quando saíres daqui, comece a evangelizar. E se você evangelizou, a pergunta é: você orou por esse evangelismo que você fez? Você colocou essas pessoas na tua oração? Ou você voltou só para casa e disseste: pelo menos eu já fiz a minha parte, eu já lhe falei, eu já lhe preguei? Não! Agora você tem que orar, agora você tem que pedir por ele, agora você tem que interceder por ele. Amém? Se assim não está acontecendo, ao sair daqui, que começa a fazer isso: evangelizar e orar. Amém? E para terminar, só dizer a promessa do regresso do Senhor. Essa promessa de que Jesus vai voltar, meus irmãos, vai se cumprir. E aquele momento é que nós vamos fazer a grande colheita. Ali é que vai ser o momento de nós dissermos, olharmos os frutos que andamos a plantar. Naquela hora, meus irmãos, o bom salário não vai ter valor. A boa casa
não vai ter valor. O casamento não vai ter valor. Ok? O deixar herdeiros na terra não vai ter valor. O que vai valer naquele momento é você poder ver pessoas que você conhece, que se cruzaram contigo, sentando na mesa com Jesus junto de você. Vai ser triste você ver pessoas indo para o inferno porque você não abriu a boca. Porque você teve vergonha de lhe falar de Jesus. Porque você teve vergonha de lhe chamar a conhecer as Sagradas Escrituras. Porque você disse, não, ele também já sabe. Vai ser triste quando chegar aquela hora, vermos que muitos dos nossos parentes, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, não podem estar perto de Jesus. Ou porque não falamos, ou porque não oramos o suficiente. A Bíblia diz em Salmos 126, diz Salmo 126, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? O que o salmista está querendo dizer, meus irmãos, o cultivar a terra é duro, é sofrimento, mas no final você vai colher. Sair evangelizando pessoas é difícil, porque nós encontramos muitos que dizem, eu já sei. Você está a ir evangelizar, mas ele está a te olhar de cima para baixo. Está a olhar o que é que você tem calçado. Está a olhar o tipo de camisa que você tem, não é verdade? Ele olha para as Nike deles e vê você, talvez é um chinelo. É um sapato que talvez já está a furar, já está cansado. E você começa a se sentir intimidado. Meus irmãos, lança semente. Aquela pessoa que você está a ver com aquela vaidade toda, não tem a alegria que você tem. Não tem o Jesus que você tem. Não tem a paz de espírito que você tem. Não tem a presença de Deus na vida dele como você tem. E toda aquela Nike, todo aquele vestuário que ele traz naquela hora, toda aquela posição que ele tem, na hora da colheita, não vai valer. Não vai valer. Não adianta nada você dizer, olha, eu importei as melhores sementes. O arroz que essa semente produz é incrível, mas você pega aquela semente e deixa no armazém. E passa a época de plantar arroz. Que vantagem você tem de ter a melhor semente? Não tem vantagem nenhuma. Não adianta você dizer, olha, eu tenho o melhor terreno. O meu terreno é limpo. Mas se você não trabalha ele, não tem valor nenhum. É a mesma coisa, irmão. Não tem vantagem sermos discípulos de Jesus Cristo se não fizermos discípulos de Jesus Cristo. Não tem vantagem dizer que eu amo Deus se nós não ensinamos os outros a amar Deus. Amém? Por isso, meu desafio para nós esta manhã é: coloca no teu coração a paixão pelos perdidos. Deixa de estar preocupado somente com pão, com bebida, com vestuário, e começa a se preocupar com a alma das pessoas. Começa a dizer, eu não vou permitir com que as pessoas que eu vejo não escutam sobre Jesus Cristo. Amém? E depois de começar a evangelizar, começa a orar também por essas pessoas. Amém? E espera para que Deus faça a parte dele. Amo muito vocês, para Deus vá a glória. Obrigado. Deus Pai, Senhor eterno, Criador do céu e da terra, Senhor Jeová, queremos agradecer pelas palavras que trouxeste para nós
esta manhã. Nos ajude, Deus, que essas palavras não fiquem no ar e sejam levados pelo vento, mas que ela possa produzir frutos no nosso coração, na nossa mente. Eu oro que cada um de nós que está aqui esta manhã vai se levantar e tomar a decisão de falar de Jesus Cristo para o seu próximo. Que todos aqueles entre nós que temos dúvida da maneira como temos andado, e essa dúvida nos impede de falarmos que somos cristãos, de falarmos que somos teus discípulos, tomamos a decisão hoje de procurar ajuda para nos arrependermos de tudo aquilo que nos impede de gritar que somos discípulos de Jesus Cristo. E Deus eterno, ajuda-nos a fazermos discípulos em Angola, a fazermos discípulos em Luanda, a fazermos discípulos no Kazenga, a fazermos discípulos em Cacoaco. Eu oro, Deus Pai, que essas palavras não vão parar nesta sala, não vão parar, Deus eterno, nas pessoas que ouviram, mas vão ser arrastadas e levadas para outras pessoas. Ajuda-nos, Deus Pai, a continuarmos tendo um dia de honra e glória ao Teu santo nome. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Amém.